Um bom dia a todos, todos os presentes, vereadores, vereador Renato, vereador Zé Lopes, secretários, servidores que se faz presente. Hoje estamos iniciando o segundo dia, aonde estamos aqui nessa audiência pública sobre o PPA 2026 a 2029, bem também a LOA 2026. Lembrando a todos que está sendo gravado e televisionado também. Aqueles que porventura nos acompanham pelas redes sociais, YouTube, pode estar mandando perguntas também lá, conforme está sendo. Conforme surgir alguma dúvida, é só levantar a mão para que possa fazer essa pergunta e tirar essas dúvidas. Eu quero convidar para fazer a explanação acerca do PPA 2026, 2029 e LOA 2026, representando a Secretaria Municipal de Administração. Seja bem-vinda. Bom dia a todos. Irei apresentar o da Secretaria Municipal de Administração, PPA 2026 a 2029 e LOA 2026. Prefeito Valtair Fritz, secretário Jackson Douglas Fogaça. A Secretaria de Administração, ela não tem um programa de ações diretamente com o público, né, com o cidadão. Ela é mais a parte administrativa, né? O programa da administração seria de manutenção das atividades da SEMA. Foi estipulado para 2026 um valor de R$ 21.147.292,39. Para 2027, R$ 23.566.258,79. Para 2028, R$ 25.773.116,31. E para 2029, R$ 28.193.867,16. Essas despesas, elas é para gerenciar desde a energia, a água, despesa com folha de pagamento, manutenção da estrutura ali administrativa da secretaria, serviços com telefonia, água, software, internet e entre outros serviços que é o nossas despesas anuais, que a gente tem durante o exercício. Essa despesa para manter o funcionamento contínuo da secretaria, para garantir eficiência administrativa e qualidade no atendimento ao cidadão e investir em tecnologia e capacitação dos servidores. A gente também tem o programa de manutenção e conservação dos prédios públicos. O objetivo desse programa é manter e melhorar as condições estruturais do cemitério público, da capela mortuária, terminal rodoviário e o prédio da prefeitura. A estimativa é de R$ 119.400 para 2026. Para 2027, R$ 1.986.996 Para 2028, R$ 174.000 e para 2029, R$ 181.000. 2027, R$ 1.986 é mais para reforma, porque reforma gasta muito. E esses prédios estão precisando de reforma, desde o terminal rodoviário, o cemitério ali, aquela capelinha pequenininha do cemitério também, e aquele prédio, o prédio da prefeitura, o prédio principal, sem ser o prédio ampliado que está reformado, está tudo certinho. Mas o prédio da prefeitura em si, ele demanda de uma atenção, que está precisando de umas melhorias. Então, foi o que a gente colocou para 2027, a gente fazer essas melhorias no prédio da prefeitura. Ok. O objetivo dessa ação é assegurar a manutenção e a melhoria da infraestrutura do cemitério público, da capela mortuária, do terminal rodoviário, do prédio da prefeitura, por meio de execução de serviços de iluminação, reformas estruturais, obras de ampliação e construção como muros e ossuário, além de investimentos em manutenção preventiva e corretiva. A ação também contempla a substituição de equipamentos obsoletos e a conservação dos já existentes,
garantindo condições adequadas de uso, segurança e conforto para os servidores e munícipes. Atualmente agora, né, como já é do vosso conhecimento, a superintendência agora ela é subordinada à Secretaria de Administração. E aí, na superintendência, para manutenção, a gente colocou para 2026 R$ 1.461.382. Para 2027, R$ 2.345.513,36. Para 2028, R$ 4.039.001,13. Para 2029, R$ 2.837.186,94. Isso é para garantir a infraestrutura do prédio, despesas com internet, luz, água, a parte também estrutural da superintendência, materiais que precisam de substituição, tem a parte de despesas com diárias, com treinamentos também, para o departamento de superintendência. E também para eventos da corrida, Bolsa Atleta, que está previsto também na superintendência. E essas são a estimativa para esses gastos. O objetivo dessa ação é fortalecer a estrutura da Superintendência de Esporte, Cultura, Lazer e Turismo, garantindo autonomia orçamentária e condições adequadas para o desenvolvimento de atividades esportivas, culturais e turísticas no município. A ação visa assegurar o pleno funcionamento da superintendência, abrangendo com despesas com pessoais, encargos, capacitação, energia elétrica, água, telefonia, manutenção, abastecimento de frota, além de serviços de vigilância. Compreende também, com o apoio de todas as modalidades esportivas, a disponibilização de veículos para transportes de equipes e eventos, a criação do Bolsa Atleta, o estabelecimento de convênios, parcerias com associações locais. Inclui ainda a elaboração de um calendário anual de eventos, como aniversário do município, o Dia do Trabalhador e as festividades de fim de ano, e a implementação de um roteiro turístico que valoriza a cultura, o esporte e as comidas típicas e a produção local. Da Secretaria de Administração, é somente esses. Que nem eu já expliquei, a gente não tem ações diretas, diferentemente dessas outras secretarias de saúde, educação, que tem ações diretas ao público. A Secretaria de Administração ela é mais a parte interna, é mais para manutenção interna das atividades da Secretaria. Alguma pergunta? A gente tirou como base os gastos do que já tem já na superintendência, porque assim, como a superintendência entrou agora, esse ano, a gente não tem mais ou menos um valor exato do que se gasta diferentemente das atividades da Secretaria de Administração, que é algo que a gente já é corriqueira, a gente já sabe como é que é. A superintendência, a gente não tem ainda um valor exato do que a gente vai gastar. A gente tem estimativa do que a gente vai gastar. E o prefeito, no programa de governo do prefeito, ele tem esses eventos do Bolsa Atleta, né? Tem esses outros eventos culturais que quer fazer no decorrer do mandato. E foi colocado para 2028 um tempo para poder se adequar à secretaria, porque nós estamos ainda se adequando ainda na superintendência, entendendo como é que funciona a superintendência,
E para 2028, exercer mais serviços culturais para a nossa população e para turismo e esporte. Então, para 2028, estipulou um valor um pouco a mais para conseguir atender todas as demandas previstas, pelo menos até em 2028, e para 2029 ficar somente para poder finalizar o que foi previsto no decorrer desses 4 anos. Entendeu? Isso. Então, não- é, em tese, eu expliquei, nós estamos ainda se adequando. A gente não tem ainda a base do que a gente vai gastar de exato ali. Mas, por exemplo, que nem foi feito um cronograma anual de eventos do Dia do Trabalhador e do dia do aniversário da cidade. É um gasto que a gente não tem ainda exato valor do que vai ser feito, do que vai se gastar. Então, assim, foi previsto um valor ali um pouquinho a mais nesse quesito para, no decorrer de cada ano, a gente ir melhorando o que não fez esse ano, por exemplo, um evento de um porte menor, no próximo ano um evento de um porte maior, e para 2028, pelo menos que é para 2028, um evento de porte maior. Porém, nesse quesito aqui, também tem a questão de que a superintendência de esporte, ela precisa de uma adequação de mobilística ali daquele departamento, como é do conhecimento de vocês. Atualmente, semana passada mesmo, para um evento de esporte que estava tendo ali no GIR, teve que fazer manutenção do veículo, e é altíssimo, entendeu? E eles precisam, de qualquer forma, de veículo para o que eu coloquei inicial, eu tinha colocado, só que quando foi no PPA que já haviam sido lançado no sistema, ficou dessa forma, o que pode ser corrigido também, porque o que foi previsto em tese, o que foi mandado para o setor orçamentário, não foi esse valor alto. Eu tinha estipulado esse valor esmiuçado para cada ano, pouca coisa de diferença de um para o outro, entendeu? Como você pode ver que em 2026 ficou 1 milhão somente, 2027 foi para 2. Então, o 1 milhão ano estaria ali em 2028, que foi colocado para o setor orçamentário, mas é algo que pode ser corrigido também. Encerro. Quero convidar agora para estar explanando sobre o PPA 2026 a 2029 e a LOA 2026, representando o gabinete do prefeito, Viviane. Bom dia a todos presentes, a todos que estão nos acompanhando pelas redes sociais. Estou aqui representando o nosso coordenador de governança, Adelso Godinho, para fazer a apresentação aqui do gabinete, da parte do gabinete.
É, eu quero convidar, representando a GERB, a Ocilene para estar explanando sobre PPA 2026 a 2029 e a Lua 2026, até que resolva o problema técnico aqui, para o chefe de gabinete estar fazendo a sua explanação. Bom dia a todos os presentes, bom dia a quem está acompanhando aí de forma online. Que bom, né, que hoje as audiências podem ser assim. E eu quero dizer que a GERB está aqui à disposição para prestar os esclarecimentos e fazer a apresentação, que hoje será feito pelo nosso diretor técnico operacional, o Fernando Henrique, né, o FHC da GERB, que é o Fernando Henrique Carlos. Fernando, fique à vontade, pode representar a GERB aqui. Bom dia a todos, meu nome é Fernando Henrique Carlos Silva e eu vim representar a AGERB, Agência Reguladora de Buritis, no PPA, no quadriênio, e na LOA, 26 a 20, no PPA 2026 a 2029 e na LOA. Problema: gestão das atividades da AGERB voltada à regulação e fiscalização dos serviços públicos delegados nas áreas de saneamento básico em Buritis, incluindo abastecimento de água, esgotamento sanitário, manejo de resíduos sólidos, serviços de poda, varrição, resíduos de serviço de saúde e drenagem urbana de águas fluviais, bem como serviços de transporte público como táxi, mototáxi, entre outros. O objetivo do programa é melhorar a qualidade do serviço de regulação e fiscalização delegados à AGERB, visando a certificação dos prestadores de serviço. Público-alvo: nós não trabalhamos diretamente com a população em si, trabalhamos com os prestadores, porém, esse trabalho impacta diretamente na vida da população. Justificativa: a agência reguladora dos serviços públicos delegados do município de Buritis necessita de investimentos contínuos para o cumprimento efetivo das suas atribuições institucionais, controle e fiscalização dos serviços públicos delegados. Neste contexto, o programa de apoio às atividades administrativas da AGERB configura-se como instrumento fundamental para fortalecimento institucional da agência, promovendo capacitação técnica continuada, manutenção e aprimoramento do sistema de gestão e da informação institucional, execução de ações de comunicação e participação social e aprimoramento do serviço de ouvidoria continuamente. O valor global do PPA da AGERB de 2026 a 2029 é de R$ 4.667.534,76, descritos da seguinte forma nos anos 2026 e 2029. R$ 1.016.405,82 em 2026, R$ 1.152.557,51 em 2027, 2028, R$ 1.215.954,46 e em 2029, R$ 1.282.616,97, totalizando o valor descrito anteriormente. Nós temos na AGERB somente um programa. Esse programa é o de apoio administrativo mesmo em si para o funcionamento da AGERB. E temos duas ações. E uma das ações é a manutenção das atividades da AGERB e a outra ação é a nossa comunicação e informação, trabalho diretamente com a população no dia a dia. Nós temos também indicadores esperados ao longo do PPA para a certificação dos prestadores, certificação do abastecimento de água, da prestadora de abastecimento de água e esgotamento sanitário. 2026, manter o 100% até 2029.
Já certificação do resíduo sólido, iniciar 2026 com 15% e finalizar 2029 com 100%. Do resíduo sólido, incluindo todos os nossos prestadores, Cisan, Ecoponto Estrela, Reciclo Buritis, Arpabur, Semosp e Amazon Forte. Já a certificação da drenagem de águas pluviais, iniciar 2026 com 20% e finalizar 2029 com 100%. Já a certificação dos prestadores de transporte público, iniciar 2026 com 80% e finalizar 2029 com 100%. Como é o procedimento de certificação? Basicamente, do saneamento básico tem uma metodologia implícita pelo governo federal. Aplicando esse método, a gente certifica e dentro desse método, os índices, explanado cada índice cada indicador desse índice. Já os índices esperados ao longo do PPA para o prestador de serviço Águas de Buritins em si, que é o nosso contrato de concessão, reduzir o nível de satisfação do atendimento ao usuário de forma presencial ou online, 2026, 35%, finalizar 2029 com 10%. Já o tempo de espera de ligação, iniciar 2026 com 15% e chegar em 2029 com 0% desse índice de intempestividade. Já a recomposição de danos ao pavimento, iniciar 2026 com 10% e finalizar 2029 com 0%. Manter o controle de qualidade da água potável, iniciar 2026 e finalizar 2029 com 100%, que já é feito hoje, esse controle de qualidade. Acompanhamento, regulação e fiscalização, iniciar 2026 com 100% e finalizar 100%. Todos os cálculos são feitos de acordo com a tabela abaixo. Já para a implantação do sistema de esgoto, deveríamos estar, em 2026, já com 80% do índice de esgoto implantado no município e logo em 2028 já explanar os 100%. Já a adesão do esgoto, deveríamos estar em 2026 com 10% e finalizar 2029 ali algo próximo de 40%. Acompanhamento, regulação e fiscalização, iniciar 2026 com 100% e finalizar também em 2029 com 100%. Acompanhamento, regulação e fiscalização das metas previstas no contrato de prestação de serviço no que rege ao serviço sólido. Começar 2026 com 100% e finalizar também a fiscalização e regulação em 100% em 2029. Do prestador da Semosp, que é responsável pela drenagem do município, iniciar 2026 a 2029 ali. Iniciar 2026 com 90% e finalizar 2029 com 98%. Trabalhos de conscientização e informação à população, no que se refere à adesão da água. Projeto relacionado à conscientização e informação. Iniciar 2026 com 60% e 2029 com 90%. Ou seja, ampliar as ações da agência reguladora quanto à utilização da água, a conscientização. Foi isso. Minha apresentação sobre a agência reguladora. Bom dia a todos. Bom dia a todos. Agradecer pela apresentação da AGEB.
E nesse momento nós vamos convidar para fazer a explanação acerca do PPA 2026 a 2029 e da LOA 2026 à Secretaria Municipal de Educação. Olá, pessoal. Bom dia. Hoje eu estou aqui a serviço da Secretaria Municipal de Educação. Eu me chamo Wender, sou coordenador do Centro de Formação, também sou articulador municipal do Programa de Alfabetização, diretamente com o Tribunal de Contas, indicado pela Undime. E hoje eu quero iniciar falando para vocês um pouco dos crescimentos e da métrica da educação no município, o que justifica, lá no final, para vocês que hoje o crescimento da educação está diretamente ligado com questões financeiras de arrecadação municipal. Temos aí o VAR, Valor Aluno Ano Resultado, que vem pelo ICMS Educação, trazendo esses resultados para o município. Então é importante que a gente já passa aqui para vocês um panorama geral das últimas métricas. Eu penso que de todas as secretarias, uma das que mais consegue se aferir o crescimento, o resultado, o desenvolvimento e o alcance do que se é esperado é a educação. Com as avaliações externas, com os diagnósticos, com as provas, SAEB, SAERO, a gente consegue aferir até onde nós chegamos, o que se esperava para isso, e temos leis dentro da política de educação e de alfabetização que são muito específicas com o que se espera. Temos a lei da alfabetização até o 2º ano, até o 3º ano, então não é o que nós fazemos de forma subjetiva, mas é do que de forma prática temos como resultado em pesquisas públicas. Então, eu quero começar apresentando para vocês algo que é uma novidade a nível de Estado e a nível de Brasil, que são as avaliações de fluências, que hoje equiparam-se a países de primeiro mundo, onde utiliza-se de IA para compreender quais são os níveis de leitura da criança. Então, esse é um projeto piloto que iniciou-se nesse ano, mas que já temos aí para os próximos dias já a segunda parte, né? Já tivemos a avaliação diagnóstica de fluência de entrada, teremos a avaliação diagnóstica de fluência da saída desses alunos. Então, a primeira coisa que eu queria começar apresentando para vocês é com relação ao teste de fluência. Aqui tem uma visão geral do que é esse teste de fluência. Esse material todo que eu trouxe já é dentro da minha prática como articulador municipal, que é realmente aferir, trazer esse conhecimento, esse acompanhamento, fazer levantamentos, fazer cálculos que são específicos de métrica de resultado, do que se espera e do que se alcançou, né? Então, falando um pouquinho geral sobre as questões das avaliações, que são os novos modelos de avaliação como de fluência, que esse aluno ele é gravado em áudio em um celular e é encaminhado para o sistema do CNCA, Compromisso Nacional Criança Alfabetizada, onde esse sistema vai fazer a análise do que foi lido desse aluno com relação à clareza, eficiência, com relação à fluência leitora clara, para trazer, então, essa devolutiva de resultados, certo? Então, aí temos um pouquinho para entender o que seria essa quantitativo de palavras canônicas, para ele ser considerado um aluno leitor, né, pré-leitor, leitor iniciante e leitor fluente. E aí nós conseguimos, dentro da Secretaria Municipal de Educação, fazer esses levantamentos dentro das plataformas que nós temos, que são inúmeras, são a da Herb, que vem do Tribunal de Contas, juntamente com a consultoria Paulon, que foi contratada especificamente para implantar os programas de alfabetização. Se você me perguntasse hoje, professor Wenders, você colocaria o seu filho numa escola particular se fosse gratuita a mensalidade? Eu não colocaria. Primeira escola que foi implantada os programas juntamente com o Tribunal de Contas em 2022, que eram escola controle, escola tratamento, a primeira escola dentro da zona urbana era a escola que eu estava como coordenador pedagógico em 2022. Na mesma proporção que foi aplicado lá, a secretaria com muita expertise também pegou esse projeto e aplicou nas outras escolas quase no mesmo tempo, quando nós éramos formados fora do município, era trazido isso, já era formado também os demais profissionais das escolas, para que quando fosse aplicado já houvesse o primeiro contato com esse projeto. Eu já vi que seria um projeto que daria resultado. As pessoas mais próximas a mim, eu sempre disse, é impossível que a educação de Buritis não cresça com os projetos que estão sendo implantados. Então não é um trabalho de uma pessoa, é todo um trabalho que vem desde o Tribunal de Contas, acompanhado pela Superintendência Estadual
desenvolvida e aplicada, começa pela secretaria com os técnicos, que traz isso para os professores com a formação, que é aplicado em sala de aula, que tem trazido esse resultado, que nos tira da 16ª colocação, coloca em 11º, que nos coloca dentro do bloco 1, como o 4º município que mais cresceu ano a ano. Eu vou apresentar tudo isso para vocês, para eu poder apresentar os projetos no final, dentro do LOAS, dentro das questões orçamentárias. E o PPA, primeiro, eu tenho que explicar também sobre a arrecadação que vem pelo ICMS Educação, por isso que eu quero fazer essa métrica com vocês hoje, certo? Então, hoje, se você me perguntasse, e se pagassem para você o valor da mensalidade para você colocar o seu filho numa escola particular? Eu não colocaria. Hoje a gente consegue acompanhar criança por criança, a gente consegue acompanhar criança por desenvolvimento de descritor, a gente tem esse contato das avaliações externas, nós chamamos de descritor, que são as competências esperadas por questão, o que o aluno acertou. A gente consegue inferir hoje se o professor tem o conhecimento para ensinar. Porque numa turma onde 100% dos alunos erraram um descritor, talvez o professor não domine aquele descritor, ele precisa ser formado para isso. Nós tivemos, por exemplo, um caso muito específico, onde a questão perguntava bem assim, com relação aos genitores da criança. 100% da turma de 5º ano errou. Então nós vemos que essa criança precisa de ter um vocabulário um pouco mais argumentativo, um pouco mais completo, para entender que genitor e pai é a mesma coisa, pais é a mesma coisa, né? Tivemos um outro caso que era data de nascimento e a criança não sabia que era o dia do aniversário. Então a gente começa a compreender que às vezes não é só sobre o CEL, o sistema de escrita alfabética, mas está muito, muito mais inserido dentro de uma vivência de mundo, uma questão de compreensão. Então a gente vai trabalhar especificamente as dificuldades, porque o que se cobra não é só se um aluno sabe ler. É que nem um concurso. Você saber ler é o suficiente para você ser aprovado? Não. Então a gente tem que compreender que essa criança, ela precisa também ser treinada, e vamos falar aqui entre aspas, com as avaliações externas, né? Então nós conseguimos ver essas métricas, escolas por escola, desenvolvimento aluno por aluno. Nós temos relatório holístico por aluno, desenvolvimento de leitura, de conhecimento, sistema de escrita alfabética desse aluno, certo? Eu trouxe aqui, depois eu posso estar deixando esse material, caso a casa queira analisar de forma mais profunda, é porque é bastante coisa para a gente não se perder. Então a gente vem aí, ó, esse resultado, a gente já consegue compreender lá no início do ano, quando tivemos esse teste de fluência, quantos alunos nós tínhamos que eram fluentes, leitores fluentes, né? Quantos estavam como pré-leitor dentro do 2º ano e os demais anos. Agora a gente vai ter essa avaliação no dia 11 a partir do dia 11 de novembro, a gente vai saber como ele está saindo, como o próximo professor no ano seguinte vai pegar esse aluno para a gente começar desde a educação infantil, pré-1 e pré-2, ter o conhecimento e conseguir acompanhar a crescente desses alunos, para que depois esse aluno chegue lá na frente, a gente já saiba, mas ele saiu muito bem do 2º ano. O que aconteceu no 3º ano? Foi troca de professor? Foi professor que estava suplementado, ele dava aula de manhã, pegou mais aula à tarde como hora extra, e ele não deu conta, porque a gente sabe o quão exaustivo é a carga horária. Então a gente consegue entender problemas estruturais dentro da Secretaria de Educação para a gente mitigar, sanar esses problemas, para que esse aluno alcance o plano de desenvolvimento e nós consigamos cumprir as leis de alfabetização, que são municipais, são estaduais, e hoje já virou uma política de educação. E é importante falar sobre política de educação, porque qual é a diferença de um projeto e de uma política de educação? Porque um projeto, ele tem um tempo hábil, ele inicia-se, ele encerra-se, e ele pode ser alterado, pode ser renovado, pode ser cancelado. Uma política não. Uma política, ela é algo que entra dentro da cultura educacional de um território como estado, ou dentro de um município, que para ser autorado precisa ter uma justificativa muito plausível para isso. Por isso que hoje, quando nós falamos de política de alfabetização, de PAI, que iniciou como programa de alfabetização na idade certa e hoje é Proalfa dentro do território, a gente sabe que para se alterar precisa ter uma justificativa muito plausível. Mas o crescimento que é visível nos mostra que dificilmente essa política hoje ela muda. Essa é uma realidade. Hoje, o Tribunal de Contas ele entra na sala de aula e assiste o professor dando aula. Nós tivemos aqui no dia da valorização dos professores aqui uma solenidade incrível, que é um marco para o município de Buritis. A gente não tinha isso, de ver uma casa se juntando, né, em nome do vereador Renato Leitão, valorizando esse profissional, trazendo a público o trabalho que foi feito e remunerando esse profissional. A gente não via isso antes. É um trabalho incrível que precisa de ser valorizado, ampliado se possível for, que precisa de ser abraçado. Porque antes a gente não tinha isso. Nós tivemos aqui a técnica do Tribunal de Contas, a Gabriela Mafra, que vem nos formando como articulador. A gente entra na sala de aula junto com ela e hoje nós aprendemos o que é uma assessoria pedagógica.
como assessorar esse professor. E quando a gente faz essa assessoria pedagógica, a gente não avalia o aluno com as avaliações externas. Nós estamos avaliando o nosso trabalho. Quando o Tribunal de Contas entra na sala de aula e faz uma análise do desenvolvimento daquela aula, ele não está aprovando ou reprovando um professor. Nós estamos aprovando ou reprovando a nossa prática de formação, a nossa prática como educação municipal e como a gente vai fazer, não para culpar alguém, mas como nós vamos fazer para se organizar e melhorar o processo educacional para essas crianças. Então aí, passo com vocês então, e aí nós trazemos especificamente, e aqui talvez seja a parte mais importante do processo, o resultado desses alunos com crescimento ano a ano. Nós tivemos aí já uma prévia, né, em box, não saiu ainda o resultado oficial, que a gente vai ter só em novembro, mas que o nosso crescimento com relação às avaliações externas e o VAR, valor aluno ano resultado, que devolve para a gente o ICMS Educação para o próximo ano, ele traz aí 1.650.000 reais aproximadamente pelo resultado de crescimento 2024-2025. E também sabemos que o município próximo a nós teve uma perda de 1.096.000 reais porque não conseguiu alavancar esses resultados. Então, dizendo para você que falar sobre o que nós vamos fazer no PPA é falar também o que nós estamos fazendo na parte pedagógica. Porque a parte pedagógica é o que nos devolve esse valor e o que nos dá subsídios para construir e para projetar futuramente. Então, aqui nós temos esses crescimentos dentro das avaliações, como que o município vem nessa crescente dos últimos anos. Então, nós iniciamos a primeira avaliação para conhecimento e comparativo dentro dos diagnósticos municipais lá em 2023. Iniciamos o projeto em 2022. Já em 2023, nós iniciamos ali de uma forma um pouco mais discreta, um pouco mais tímida, mas nós já tivemos aí um resultado. Esse primeiro resultado que eu estou trazendo para vocês é a nível de território, estado de Rondônia, para a gente entender como que está Buritis dentro do território, né? Porque às vezes a gente tem a perspectiva que a nossa educação tinha que estar a nível de Sobral. Mas nós fomos numa formação em Ji-Paraná, por exemplo, que nós recebemos juntamente com a Superintendência do Estado, com a Secretaria Estadual de Educação, recebemos uma equipe que veio do Nordeste. Essa equipe veio trazer as boas práticas que eles aplicaram lá e vieram também conhecer as práticas que nós aplicamos no estado de Rondônia. E o que mais nós ouvimos lá foi eles dizendo bem assim, lá nós aplicamos de tal forma, mas aqui nós conhecemos assim, e vocês estão fazendo melhor. Lá nós fazemos de tal forma, chegamos aqui, vocês estão fazendo assim, e vocês estão fazendo melhor. Porque a gente começa a compreender do que foi feito em Sobral, no Nordeste, não foi somente projetos educacionais, mas lá também o que eles fizeram foi trazer uma cultura de educação. Então, falar sobre educação, falar sobre resultado, falar sobre PPP, falar sobre LOAS, falar sobre ICMS Educação, é falar de uma cultura educacional. Lá, o taxista, o Uber, vai falar para você sobre educação. Lá, eles vivem, eles respiram educação. Será que também não é necessário que nós tragamos, né, nós trazemos para a nossa cultura também a educação como uma prática de vida? A gente tem uma dificuldade absurda, por exemplo, do pai se engajar com um aluno para ajudar ele em casa com as dificuldades. Mas espera, a LDB não diz que a responsabilidade da educação é da família e da escola, é participativo e conjunto? Então aqui nós temos o crescimento, né, a participação a nível de território, que foi de 60%, a nível de município 68%. Temos também o crescimento da rede educacional, e aqui a gente vem já com relação agora a participação da rede municipal. Nós tivemos 99,1, 98,9, 99,6, isso é 2023, 2025, nessas avaliações. E aqui nós temos o percentual de crescimento por acerto. Aqui está o núcleo que nos devolve o ICMS Educação, o que bota dinheiro para o município, sabendo que esse ICMS que é devolvido não é só para a Secretaria Municipal de Educação. Ele é compartilhado, vem para o executivo, para aí então sim entender a melhor forma da partilha desses valores, né? Então partimos de 58,5 para 71,3 e eu acredito que esse ano a gente cresce ainda mais. No comparativo do bloco, que é aqui o Vale do Jamari,
desses municípios. Como que está a média de crescimento de Buritis? Dentro do segundo ano, Buritis está em quarto lugar como o município que mais cresceu ano a ano. Do último ano, de 2024 para 2025, do último ano para esse ano, crescemos 4,8% no desenvolvimento de ensino-aprendizagem das nossas crianças. Quando nós falamos desse aprendizado, nós estamos falando que hoje a gente consegue compreender a criança por descritor. Aqui nós temos a média do território de Rondônia e a média de Buritis desses aprendizados dessas crianças. A gente consegue entender aonde precisa de atuar as dificuldades específicas por aluno. Aqui eu trouxe por território e por município, a gente consegue acompanhar por aluno. Enquanto nós estamos aqui, as formadoras, Luana e Eroni, estão formando os professores de quartos, quinto anos lá no centro de formação, para que eles ainda assim melhorem a prática pedagógica. Então a gente tem aqui, ó, como que está o descritor da avaliação externa de relacionar elementos das palavras na sua representação escrita. Temos aqui, ó. Aqui é o território, aqui é o município. Aqui é o território, aqui o município. Aqui o território, aqui o município. Aqui o território, aqui o município. A gente consegue aferir e ver aonde nós precisamos de melhorar. Aqui nós temos os resultados de terceiro ano. A nível de território, de participação, percentual de crescimento. Então a gente sai lá de 51% para 76,8% de alunos e de crescimento, alunos aprovados, entrando na linha do proficiente. Esse é o atual resultado. A gente vê que a educação ela enfrenta muitos desafios. A gente tem questões climáticas, questões estruturais como de transporte, a gente tem rotatividade de profissionais, a gente tem, dentro desse tempo, a passagem de 3 secretários de educação. Ainda assim, o projeto se consolida trazendo crescimentos que são expressivos dentro do município. Isso não só reflete um bom trabalho, um trabalho de uma equipe que tem buscado trabalhar de forma muito parelha com a Secretaria Estadual e com os projetos, aderindo a todos esses projetos, como também tem feito isso aqui na prática e aplicado. Aqui nós temos o resultado percentual do município, né? Esse é o resultado do município, aqui temos o resultado a nível de estado, esse é o nosso resultado a nível de município. Seguimos então, crescimento terceiro ano, né? 6,9% foi o nosso crescimento. Comparativo 2024 2025. Aqui temos também a média por território e a média por município, né? Para entender, aqui território, município, esses são os descritores, dizendo mais uma vez, na avaliação, a avaliação ela vem dentro do currículo avaliativo, trazendo os descritores que também estão dentro da BNCC, a Base Nacional Curricular, e o RCRO, que é a Base Estadual Curricular. Nós sabemos aonde nós precisamos de atuar, porque nós conhecemos o que os nossos alunos estão conseguindo entender ou não. Entendemos aqui, ó, que a compreensão de gênero textual está baixa. A gente está atuando exatamente aí, para apresentar para essas crianças o que é uma receita, o que é uma reportagem, uma matéria, uma fábula, uma crônica, um conto, para que esse aluno ele consiga, na avaliação, saber identificar. Então, a gente consiga crescer o resultado final através de cada descritor. Aqui é o comparativo mais importante a ser apresentado. Isso aqui eram os desafios em 2024, 2023. Aqui é a prática de desenvolvimento em 2024. Como que nós estávamos? Como que nós estávamos com relação à política de incentivo? Por isso que eu até falei brincando aquele dia aqui com relação a 14º salário, né? Mas isso a gente fala, mas tem que ser feito um estudo, né? Tem que ser analisado se cabe, não é só querer, é saber se existe orçamento para isso também. Mas, por exemplo, nós somos um município que não tem política de incentivo. Todo esse material que eu estou passando para vocês, a gente tem uma reunião com o Tribunal de Contas, é ligado ao webcam, superintendente do Tribunal de Contas olha para você e começa a apontar como está Buritis, dentro de cada praxis do que é esperado para um bom desenvolvimento da educação municipal. Então, primeira coisa que nós vemos, nós não temos um ativo municipal para os professores.
o que todos os municípios que são ponta têm. Ponta de resultado, ponta de desenvolvimento, que alcançam resultado. Então, é uma coisa que é importante a ser dito. O que fazer e como fazer? Né? Hoje nós temos 0%. Nós tínhamos gestão, continuamos com 0% em 2024. Gestão do conhecimento, partimos de 37,50% para 87% em 2024. Como que está a contratação dos profissionais e a lotação dos professores? 50% com o concurso. A gente consegue hoje, já praticamente, sabemos que é difícil a gente zerar isso aqui, colocar 100%, porque tem profissional que precisou de ser contratado no teste seletivo para ocupar o lugar de uma mãe que saiu de licença maternidade, né? De um profissional que precisou de pegar uma outra licença. Mas hoje a gente consegue acompanhar o que nós já estamos estruturados, o que faltava estruturar e que se estruturou, e o que a gente ainda precisa de estruturar. Certo? Tendo dito isso, aí eu entro na apresentação efetiva do plano plurianual, certo? Que traz exatamente quais são os investimentos que a Secretaria Municipal de Educação projetou para esses próximos 4 anos, né? Então, hoje, a gente precisa de ter uma compreensão do porquê e onde nós estamos investindo. Não é só investir porque sim. Ah, por que você está fazendo? Porque sim. Porque sim é muito subjetivo. Então, nós precisamos de reformar a escola, precisamos de construir sala de aula, nós precisamos de ampliar cozinhas. Por quê? Porque nós estamos tendo um crescimento anual de 100 novos alunos desde que começamos a aferir a pós-pandemia. Desde a pandemia, nós estamos tendo um crescimento médio de 100 alunos por ano. Esses alunos eles estão sendo distribuídos nas escolas. Então, se lá em 2023 nós tínhamos isso, nós estamos em 2025, indo para 2026, brincando, nosso alunado cresceu em torno de 300, está indo para 400 alunos. Aonde está sendo colocado esses alunos? Se nós não construirmos sala de aula, esses alunos serão colocados em salas já lotadas para se tornarem salas superlotadas. Por isso é importante entender o porquê que nós estamos projetando, né? Então, nós tivemos crescimento de 100 novos alunos e não só isso. Além desse crescimento anual, a gente está recebendo famílias que foram embora. Estamos recebendo muitas transferências em inglês, por exemplo. Muitas famílias estão voltando dos Estados Unidos, principalmente, trazendo aí uma demanda, uma necessidade de equalização de currículo, a adaptação desse currículo para esse aluno que vem de uma prática andragógica agora para uma prática pedagógica. Como fazer isso lá na ponta? Tudo isso são desafios que a gente precisa de se estruturar para aplicar. Então, a rede municipal de ensino, ela é composta por 10 escolas, é uma creche, né? Ela atende hoje essa demanda, né? E, paralelamente, vem trabalhando com esses resultados. Nós já vemos as escolas que hoje, para a gente, são desafios de investimento, escolas que vêm como prioritárias para a gente acompanhar, tá fazendo assessorias pedagógicas contínuas, né? E aí, assim, a gente vem entendendo a necessidade desses investimentos para capacitação profissional, fortalecimento das práticas pedagógicas, a infraestrutura e a parte de construção. Tendo dito isso, quais são as ações concretas que a Secretaria Municipal de Educação traz dentro desse PPA? Primeiro, cozinha das escolas. As escolas cresceram, a produção alimentar cresceu, mas as cozinhas elas continuam iguais. Então, hoje se vê uma necessidade de reforma e ampliação e uma estruturação e até mesmo construção, né, dessas cozinhas das escolas, que é a construção das unidades de alimentação escolar e depósito de alimentos que se adequem à realidade necessária para o melhor desempenho e saúde dos manipuladores de alimentos e as demandas alimentares das escolas. Aí vemos também a necessidade do investimento em refeitórios que acabam sendo hoje inadequados. Crescimento dos alunos, para o quantitativo desse alunado, para o tamanho desses refeitórios, a necessidade da reforma, construção e ampliação, né, dependendo da unidade escolar, para resolver o problema da falta de espaço no ambiente. A reforma geral da Escola Josué de Castro, então ali seria reforma dos banheiros e a construção de mais 3 salas, que seria utilizada para reforço ou, se necessário, até mesmo para sala de aula, segundo a demanda. É importante falar sobre isso, que muito do que está sendo colocado dentro do nosso PPA foi o Tribunal de Contas que veio, fez a análise em loco, deixou um relatório muito bem estruturado
entregou na mão da secretária e disse: cumpra-se, faça-se, né? Então, por exemplo, nesse acompanhamento do Tribunal de Contas, a Escola Josué de Castro, ela ouviu um termo com relação às salas do fundo que ela até trouxe para a gente. Lá é a favelinha, né? Isso disseram para ela. Então, o Tribunal de Contas vem e fala para a secretária: como assim? Como é essa visão? Construa, amplie-se, melhore, adeque-se o ambiente escolar, né? Então, tudo isso, essas demandas vêm também através do Tribunal de Contas, fazendo essas visitas em loco que eu disse para vocês há pouco. Então, a reforma, né, na escola Chiquilito Wers, que é a reforma geral, pintura e toca de telhado, e da escola Pedro Eugênio Marcílio, demanda necessária, a execução do projeto da garagem, né, administrativa. Quando foi feito a projeção do que fazer dentro do PPA, a secretária decidiu trazer os diretores de departamento para próximo, para que eles dissessem acerca dessas demandas, né? O que precisa, o que é necessário, qual é a sua análise dentro do seu departamento. E uma das análises seria a garagem, transporte escolar e a oficina mecânica com área administrativa. Temos aí também outro projeto dentro do PPA, que é a implantação do sistema de climatização de 23 ônibus escolares. Outro projeto, aí a gente vem para a adequação da política de incentivo, que tira a gente do zero, mas nos coloca aí dentro do mapa desses trabalhos de incentivo, que é a gratificação por elevação dos índices. Exatamente o que o vereador Renato Leitão trouxe de forma muito bonita nessa casa. Reconhecer esses professores que estão fazendo esse trabalho, reconhecer esses professores que estão se dedicando, que estão se esforçando. A prática pública, não sejamos hipócritas, a gente sempre sabe que tem aqueles que vão se doar muito e aqueles que vão se doar menos, por N motivos, né? E o nosso papel é reconhecer e valorizar, para que aquele que faz um bom trabalho seja estimulado para ainda melhor na sua prática e não se tornar também um profissional que se, vamos usar o termo aí, que se acostuma, né? Para não dizer outra coisa, e também aquele que se acostumou, se adeque. A gente tem algumas dificuldades de ver profissional que falta 5 anos para se aposentar, e você vai tentar explicar para ele o novo modelo de ensino, como se adequar às plataformas, aos projetos, né? A gente tem as FLEUs, que é a ficha de acompanhamento, a gente tem todo esse instrumental. Eu tô cansado, eu tô perto de aposentar, mas você falta 5 anos, é muito tempo, né? E a gente vê que a gente tem essa resistência até da implantação da política educacional vigente, né? Então, a gente trazer esse reconhecimento nesses índices, né, em virtude do aumento da pontuação de proficiência e que nos devolve esse ICMS Educação, como valorizar, pegar esse projeto e transformar dentro de uma política educacional que se torne realmente algo prático, esse reconhecimento, essa valorização profissional, né? Poderíamos falar até sobre questões que é muito questionadas, né? Piso, fala-se disso, fala-se daquilo. Mas o que a legislação entende? Entendeu-se que o piso como complemento ele é correto, já é o suficiente? Então a gente não adianta mais falar sobre isso, se já tem uma compreensão jurídica, né? Se já se tornou com entendimento. A gente precisa de pensar uma outra forma de valorização. Então, ou dentro de outro projeto, outra ação, a aquisição de livros literários, né? E aí a gente faz uma separação do que são livros literários dentro dos projetos, dentro das bibliotecas, das escolas, do cantinho da leitura, e o que são aquisições literárias de edições específicas, que é para o desenvolvimento desse aluno. E seria, em linhas gerais, seria o que eu teria para falar com relação a isso, e fica aqui, né, o agradecimento a toda a equipe. Hoje temos aqui a Luciana, que representa a parte financeira, né, juntamente com a Patrícia. Eu não sou da parte orçamentária, então eu posso falar da parte pedagógica, da parte de dados, de crescimento, né, que é onde eu atuo. Mas se houver alguma dúvida com relação ao investimento, as meninas estão aqui também, né? E aí a gente abre agora espaço para caso haja alguma dúvida, estamos aqui. Se eu não puder responder, a gente pede ajuda aos universitários, senão a gente leva para casa e manda depois por ofício. Sim. Onde?
Isso. Vamos falar primeiro com relação ao Josué de Castro. A Josué de Castro, ela é uma situação bastante específica. É a nossa maior escola, com maior alunado, e que sempre tem um bom desenvolvimento de ensino-aprendizagem, uma equipe, como todo município, uma equipe muito boa. E realmente, duas coisas foram levadas em consideração. A reforma ou a reconstrução? Temos o caso específico da quadra, o que o município consegue fazer hoje. Por isso que o PPA ele está aberto. Ele ainda não se tornou uma lei orçamentária, né? Hoje ele não é engessado, ele pode ser mudado. Por isso que é importante a gente apresentar aqui novamente, como foi apresentado na prefeitura, para fazer essa análise. A gente consegue hoje, tendo aí essa prévia do VAR, adequar para que seja feito, sei lá, uma construção, um outro pavilhão? A gente pode pensar sobre isso. Eu acho que seria importante, vereador Renato Leitão, até uma reunião com a secretária para ver é possível a gente melhorar o projeto lá, a gente consegue uma emenda parlamentar, a gente sabe da dificuldade que é financeira. O Ender, minha opinião pessoal como articulador municipal, eu concordo com você. Ali cabe uma ampliação melhor, uma reforma maior, né, para que se resolva ali problemas. Vocês fizeram essa visita, sempre muito atuante, fizeram essa diligência, e vocês viram que às vezes os alunos estão fazendo reforço na cozinha. Está cozinhando o alho, fritando, e eles estão ali porque nós estamos crescendo. Glória a Deus, que bom. Estamos crescendo nosso alunado, né? O senhor tem razão, eu concordo. A escola Adair, né? O senhor tinha perguntado também. Sim, verdade. Então, o que acontece? Foi finalizada a construção, e hoje o levantamento que foi feito tem aluno para aquela escola? Eu creio que na sexta-feira, nós tivemos uma reunião com o Tribunal de Contas, com o prefeito, com o presidente dessa casa. Eu, como articulador municipal, fui representando, ali esteve a Ivone, né, a adjunta, a diretora que está junto com a Delian, para falar exatamente da análise do Tribunal de Contas. Inclusive, nós vamos receber um parecer técnico, juntamente com o parecer do GAEP com relação a isso, que é o quê? Aluno, custo, manutenção. Que ela trouxe duas situações muito específicas, eu creio que logo será repassado para vocês. E uma das situações que foi tratado foi o levantamento se tem alunado para aquela escola. E aí foi feita a construção, é um projeto desde 2017, 23, 2017 iniciou, 23 foi dado ponta partida e foi finalizado agora, né? E o que eu sei é que quando foi fazer o levantamento, não tem alunos para formar turma para aquele público. Se eu tiver errado, Luciana, Patrícia, podem me corrigir. Não foi feito levantamento, vereador Renato e vereadora Aparício, não tem aluno para aquela escola. Se eu não me engano, salvo engano, não foi levantado 70 alunos para lá. E aí foi tentar entender, existe público da comunidade para essa escola, para iniciar? Se a gente estiver falando da mesma escola, porque assim, acaba não sendo um lugar onde eu atuo, né? Mas a gente acaba participando. Não tinha alunado para iniciar lá. E teve um outro caso de uma outra escola que já vinha com um projeto onde o Tribunal de Contas deu o parecer que não faz sentido ter um profissional para 2 alunos. O custo não tem custo-benefício, não devolve resultado, não, e o índice só cai. E a técnica do Tribunal de Contas, ela fez uma analogia. Prefeito, você tem um filho. Aí ela pega um copo com café e um 100. Essa aqui é a escola que nós conseguimos receber o seu aluno, que é a escola com o maior crescimento esse ano e o melhor desenvolvimento, que é a escola Chiclito Erce. E ela fala bem assim, isso aqui é o que estão dando para o seu filho. Esse copo está cheio e esse vazio. O que é melhor? E foi o que ela falou. Uma escola que, por todas essas dificuldades, por ter pouco aluno, automaticamente acaba tendo uma justificativa menor para você investir tanto, não consegue se manter. E poucos quilômetros poderia distribuir esses alunos aqui na cidade. Então, eu penso que hoje o principal que a gente deveria devolver para essa casa, trazendo essa dúvida, seria um levantamento de alunado para lá, para dizer se justifica, inclusive dentro dessas notas técnicas do GAEP, então não é o que a gente queria, o que a gente pode fazer, se justifica iniciar essas aulas lá,
ou se trazendo um diálogo com a comunidade, não compensa distribuir esses alunos ou encaminhar esses alunos aqui para a zona urbana. Até onde eu soube, não tinha alunado para começar as aulas nessa escola. Inquestionável o que você está falando. Como que constrói uma escola em um lugar que não tem aluno e aqui na cidade não consegue atender? Mas eu posso dizer para você, pois é, e acaba que é difícil agora procurar o pai da criança, né? Porque porque caiu agora, né? O meu concurso, por exemplo, é de fevereiro, então caiu pra gente quando a gente chegou, já estava andando. Como que a gente entende aonde começou? Pode. Eu concordo.
muito importante. O senhor passou em vários lugares. Eu acredito que respondendo aqui, se ninguém tiver mais dúvidas, a gente já caminha para o fim. Com relação à escola, né, a DAIR, que foi gasto 2.400.000. Hoje foge um pouco, por exemplo, da nossa compreensão pedagógica. A gente tem uma equipe muito ativa dentro do pedagógico, independente de qualquer coisa. Os resultados vêm sendo alavancados, porque o trabalho interno que tem sido feito é muito bom. Então, para a gente, por exemplo, que trabalha diretamente com ensino-aprendizagem, não chega, e nós não vislumbramos isso. Quando chega a atual secretária, tudo isso já aconteceu, né? Mas a gente acaba carregando um estigma ou assumindo algumas responsabilidades. A gente entende que também é uma responsabilidade, né? Falar sobre essa escola é falar como vai fazer a análise do projeto. É uma análise inicial. O que justificou a construção dessa escola inicialmente? Por quê? Se não tem alunado, se tem outras escolas que são ali bem perto, né? Então, o que eu penso que seria uma forma de compreender o que foi feito dentro desses anos atrás? Uma análise inicial desse projeto. Como que hoje pode ser resolvido isso? Como que hoje se responsabilidade, se, enfim, para que isso seja mitigado? É possível passar essa escola por estado, já que não há alunado municipal e de alguma forma a gente receba alguma coparticipação? Não sei, como resolver, né? Fica para a gente fazer isso intersetorial, fazer isso junto. Quando se fala, e o senhor falou muito bem, com relação a essa questão da responsabilidade familiar, aí nós precisamos do legislativo. Porque muitas vezes o que a escola faz é pedir para os pais, simplesmente, e é algo que veio desde a pandemia, que o pai tome leitura com a criança em casa. E que ao fazer essa leitura, mande um vídeo para o professor, para que o professor veja o desenvolvimento dessa criança em casa, em sala, se ela desenvolve melhor em casa, se o ambiente escolar, de alguma forma, está afetando a ponto dela não conseguir desenvolver bem essa leitura, se em casa ela desenvolve menos o processo da leitura. E aí a gente vê que muitos pais não aceitam quando a escola pede isso, né? E às vezes vai para a mídia, e expõe a escola, expõe os profissionais, e antes de passar pela gente na Secretaria de Educação, já está na mão de todo mundo. A gente, muitas vezes, as informações chegam para a secretária por vocês, ou porque alguém encaminha lá no Instagram, porque a gente não é onipresente. A gente está aqui, atende lá, né? E enquanto isso, as coisas estão acontecendo nas escolas, porque a escola tem o gestor, que é quem responde local por isso, né? Então, que a gente realmente conseguisse, para que a gente, vou usar aqui o termo aspas, cobrar da família o que a LDB já institui como lei, para que a gente consiga, de alguma forma, fiscalizar, ver se realmente está sendo acompanhado. O que a gente mais recebia as apostilas na época da pandemia, respondida por pais. Os professores, era visível que aquela letra não era do aluno, era visível que era os pais que estavam fazendo, né? Então, é importante que a gente realmente trabalhe uma campanha de conscientização, um trabalho juntamente com as outras secretarias, algo que alguma secretaria vá nas escolas trabalhar isso, uma forma, o vereador Aparício, que no dia que é entregue os materiais escolares para os pais, não sei se vai continuar, né? Mas se for, que aí os pais vão em peso na escola, mas que se faça, aproveite aquele dia para fazer um trabalho, porque tem pai que é a única vez que você vai ver ele na escola, infelizmente, é triste falar sobre isso, é no dia de ir lá pegar o material escolar, nunca mais você pega ele, nem com laço, nem se cevar, você não encontra ele mais. Os pais que mais precisam ouvir o que o senhor está dizendo de responsabilidade parental ou irresponsabilidade parental, do zelo desse aluno, o acompanhamento do ensino-aprendizagem, você não encontra ele na escola para você falar isso para ele. Ele não vai, ele simplesmente não vai, né? Então, como fazer para a gente trazer essa consciência? Como fazer isso de forma participativa? Como fazer isso com um psicólogo, alguém que possa falar sobre a importância desse pai no desenvolvimento desse aluno na escola? Vamos trabalhar isso aí, vamos fazer isso de forma intersetorial, vamos trabalhar projetos, né? Para que a gente consiga trazer esse pai para estar acompanhando, para que esse trabalho não se torne uma cultura educacional, uma política educacional, mas se torne uma cultura e uma política familiar também, dentro da sala de aula, né? E culminando naquilo que o senhor terminou falando, traga valorização, né? Trazer a valorização para esses profissionais. Agora vamos pensar. Os professores estão trabalhando de forma exaustiva. Os professores hoje, vamos falar entre aspas, têm meta. Existem cobranças empíricas ou explícitas, objetivas ou subjetivas. Está sendo cobrado, gente. Não vamos ser hipócritas. Quando eu digo que vai ter um resultado que depende da sua turma, que vai devolver dinheiro para o município no fim do ano, não é uma pressão professor? É óbvio. Um técnico do Tribunal de Contas entrar na sua sala para assistir a tua aula, é óbvio.
Imagina vem o diretor, o presidente do Tribunal de Contas aqui, me vê apresentando esse PPA. Eu já logo desmaio, já caio aqui no chão. Né, Luciana? Não é, Patrícia? A gente já logo cai aqui. Então a gente sabe que existe hoje uma cobrança, existe uma expectativa. E aí esse professor olha para tudo isso que se espera dele, ele não tem uma sala de aula para dar reforço. Ele vai ter que dar reforço enquanto as tias estão fritando alho. Enquanto as tias não, né? As profissionais da alimentação estão fritando um alho na cozinha, no pátio, não tem uma sala de aula. Então, a valorização profissional, ela passa também por uma estrutura física para esse professor adequado para essa sala de aula. Né? Muitas observações o Tribunal de Contas fez quando veio, desde apontar quadros que não são compatíveis com a sala de aula e apontar e dizer bem assim, esse quadro foi cortado em 2. Não quero. Coloque-se um quadro inteiro aqui, porque esse quadro pequenininho a professora não consegue aplicar a política de divisão do quadro dentro da alfabetização. Então, a gente realmente tem visto isso e a gente espera que essa casa continue acompanhando como tem feito, fiscalizando como tem feito, nos dando a oportunidade, quando necessário, de falar também, porque uma coisa é certa, o réu confesso, mesmo assim, diante de um juiz, ele vai ter direito a se justificar, ele vai ter direito de fala. E, às vezes, o processo da culpabilidade está caindo na gente como Secretaria de Educação, a gente não consegue nem se justificar, né? Então, que a gente tenha também essa oportunidade de fala, tanto para apresentar o que está sendo feito, mas também para justificar quando necessário. E, como muito bem disse o vereador Renato Leitão aqui, culpa quem tem culpa, resolução é quem tem resolução, né? Sabemos que a secretária iniciou aí há alguns meses, é até difícil perguntar para ela, secretária, e aquela escola? Começou em 2017 o projeto, culminou, pontapé em 2023, terminou agora esse ano. Como? Né? Mas pensar a melhor forma da gente mitigar esses processos, esses problemas. Pessoal, mais alguma dúvida? Mais alguém? Se não, muito obrigado. Deus abençoe a todos. Obrigado pela atenção e até a próxima. Convido agora para fazer a explanação acerca do PPA 2026 a 2029 e a LOA 2026, representando o gabinete do prefeito, senhora Viviane. Bom dia novamente, bom dia a todos. A todos que estão aqui presentes, que estão nos acompanhando também nas redes sociais. Hoje eu estou aqui representando o gabinete do prefeito, Valtair Fritz, representando aqui o coordenador de governança, Adelso Godinho, para fazer a apresentação da LOA e do PPA. O valor total da LOA 2026 das atividades administrativas do gabinete do prefeito é no valor de 746 mil. Esse valor será dividido da seguinte forma, para manutenção de atividade diária, né? Diária, manutenção material de consumo, passagem aérea, né? Com locomoção, outros serviços de terceira, serviços de tecnologia da informação, que é o portal da transparência, né? E programas de software, obrigações tributárias, outros auxílios financeiros e pessoais, 40 mil, né, que é serviço de voluntário, né, despesas com exercício anterior, indenizações e restituições, equipamentos de material permanente. Esses são a divisão do valor de 746 mil, que é das atividades administrativas do gabinete. Nós temos também o valor de R$ 3.957.516,96, que é a manutenção com emendas parlamentares e inclui também reserva para contrapartida de convênio, certo? O PPA, previsão para 2026, R$ 4.703.516,96.
2027, 4.898.316,96 centavos. 2028, 4.945.356. E ano de 2029, 4.994.748,96 centavos. Essa é a apresentação do orçamento, né? PPA e LOA do gabinete. O gabinete está à disposição, o gabinete do prefeito, Adelso Godinho, nosso coordenador, e a gente está à disposição para tirar qualquer dúvida lá e aqui também, caso alguém tenha alguma pergunta. Ok? Muito obrigada a todos. Obrigado a Viviane pela apresentação do orçamento do gabinete, bem sucinto, né? Na oportunidade, quero convidar para a explanação acerca do PPA 26 e 29 da LOA 2026, com um tempo máximo de 30 minutos, podendo até ultrapassar um pouquinho, né? O senhor Darcy Ferreira Coelho, representando o Instituto de Previdência de Buritis, que vai ser representado através do Charlen. Pode vir os dois também, se quiser, não tem problema não. Bom dia a todos, bom dia aos nossos amigos que estão nos assistindo pelas nossas redes sociais. Eu sou o Charlen Campos, estou aqui como diretor financeiro do Instituto. Estamos aqui para poder apresentar o PPA 2026 a 2029. Instituto de Previdência, né? Ali o nosso diretor é o Darcy Ferreira Coelho. O nosso instituto, nós temos apenas 2 programas ali a ser executado, né? Programa de gestão de políticas e programas previdenciários. O objetivo desse programa é garantir o pagamento de 100% dos proventos dos servidores aposentados e pensionistas, conforme a legislação em vigor. E aqui nessa tabela a gente tem uma demonstração das receitas que estão previstas para os anos 2026, 2027, 2028 e 2029. A primeira receita ali é contribuição do servidor. É aquele desconto que tem lá no salário, no contra-cheque do servidor. E a previsão ali é 6.350.000 para o ano de 2026. Remuneração de depósitos bancários da conta da taxa de administração. Lá a gente tem as contas administrativas, onde a gente trabalha o pagamento dos servidores ativos, os servidores que estão trabalhando lá no Instituto, e temos as contas previdenciárias. Remuneração dos depósitos do regime próprio de previdência. Esse valor aqui de 14 milhões é uma previsão de nós termos de receita no ano de 2023 com os investimentos que nós temos. Hoje nós temos aí 135 milhões em investimentos no Instituto, e a previsão de receita desses investimentos é de 14 milhões e 500 mil. Outras instituições, um valor de 5 mil, a contribuição patronal do servidor. Como nós temos uma alíquota de 14% patronal e 14% servidor, nós temos aqui a mesma previsão de receita dos servidores, a parte patronal, 6.350.000. Temos aqui contribuição parcelamento, né? Nós temos uns parcelamentos com a prefeitura, a previsão ali é 160 mil, contribuição de pagamento das taxas de juros e multas do parcelamento, um valor de 206 mil. Nós temos aqui também uma receita que ela é feita uma apropriação para poder pagar a taxa de administração de 1.350.000, é feita geralmente uma apropriação na conta da Previdência, na conta previdenciária.
Temos aqui também um aporte, que é um aporte que a prefeitura paga todo mês. A previsão para 2026 é no valor de R$ 1.423.601,28. Nós temos um outro projeto de atividade. E nesse projeto de atividade, pagamento de servidores e aposentados. O órgão executor ali é o Instituto de Previdência. O tipo de ação é um tipo de ação orçamentária continuada. É um pagamento dos aposentados, no caso, e pensionistas. Nesse quadro aqui, nós temos aqui o objetivo, como já citei lá. Nesse quadro, nós temos as despesas previstas para o ano 2026. Nós temos hoje, a previsão é para 2026, nós tivemos 180 beneficiários, que serão pagos mensalmente, com um custo estimado de R$ 7.170.000 por ano. Então, esses 180 beneficiários a ser pago durante o ano, ele vai ter um custo para a gente de R$ 7.170.000. E assim sucessivamente, nos anos 2027, 2028, 2029, a gente pode perceber aqui que a gente vai tendo um aumento aqui do número de aposentados. Como a gente já trabalha com a previsão, pode ser que lá em 2028 a gente tenha 220 aposentados. Como é previsão, essas previsões aqui é feito com cálculo atuarial, a gente consegue chegar nessas previsões, mas tem algumas situações que elas independem da vontade do ser humano. Alguns casos como auxílio-doença ou incapacidade permanente, vamos dizer, aqueles servidores que às vezes são acometidos por alguma incapacidade e eles são submetidos à perícia e logo em seguida acontece de ser aposentado, né, por incapacidade, e às vezes foge um pouco do nosso cálculo dessas previsões. Nós temos um outro projeto de atividade, que é o 2043, é a manutenção das atividades administrativas do INPREV. É nesse projeto de atividade aqui que a gente paga toda a despesa para se manter o instituto, funcionando. É despesa com servidores, despesa com pagamento de aluguel, despesa com pagamento de sistema, pagamento de jetons de conselheiro, pagamento de várias outras despesas que a gente tem ali. Então aqui a gente tem esse programa, o objetivo dele é promover o funcionamento da gestão do regime próprio de previdência social dos servidores públicos municipais de Buritis, o INPREV, de forma eficiente, ágil, sustentável e acessível, assegurando o cumprimento dos direitos dos servidores públicos e seus dependentes, promovendo sua valorização e o equilíbrio atuarial financeiro do sistema previdenciário. Então, dentro dessa projeção de despesas aqui, com vencimentos e vantagens para pagamento dos salários dos servidores que atendem ali no Instituto, uma previsão de 440 mil durante o ano 2026. As obrigações patronais do INSS, um valor de 20 mil. As contribuições patronais são servidores que estão atuando ali, que são servidores efetivos, um valor de 40 mil. Diárias, um valor de 50 mil. Material de consumo, valor de 30 mil. Passagens e despesa com locomoção, valor de 10 mil. Outro serviço de terceiro pessoa jurídica. Nesse serviço de terceiro pessoa física, aliás, a gente paga aluguel, paga as perícias médicas que é feita dos servidores que vão ser aposentados e paga o jeton aos conselheiros. Outro serviço de terceira pessoa jurídica. A gente paga ali as empresas terceirizadas, paga as empresas de consultoria, nós temos lá as empresas de consultoria, temos a empresa de RH, folha de pagamento, que é a pública, empresa de assessoria previdenciária, calculatorial, várias empresas que a gente tem ali, que é pago ali naquela ficha. Serviço de tecnologia, onde a gente paga os sistemas, né? Alguns sistemas, tem a empresa de consultoria previdenciária, a gente paga o sistema e paga também a consultoria previdenciária. Obrigações tributárias e contributivas, onde paga ali o licenciamento do veículo que a gente tem, indenizações e restituições, valor de 5 mil, e para equipamento e material permanente, um valor de
30 mil reais ali. Então, totalizando ali as despesas para 2026, 1.298.417,73. Aqui a gente tem a meta física e financeira durante os 12 meses, né? Aquele valor lá de R$ 1.298.417,73, para a gente manter todas as atividades durante os 12 meses do ano 2026. Em 2027, R$ 1.363.338,61. 2028, R$ 1.431.505,54. E em 2029, um valor de R$ 1.503.080,81. Esse aqui é a manutenção da atividade do projeto de gestão. O Instituto ele tem um programa de certificação, a gente está em busca desse progestão, e quando a gente conseguir a gente pode utilizar, a legislação permite, pode se utilizar de um recurso adicional de até 20%, para poder justamente manter atualizada a questão dos conselheiros, manter os servidores, a questão de curso, a questão de diversas atividades que podem ser feitas com os servidores. Então, aqui é um outro projeto de atividade, onde está previsto aqui para diária 50 mil, serviço terceiro pessoa física 60 mil, e para outro serviço terceiro pessoa jurídica um valor de 110 mil. Então, o total dessa atividade aqui é 220 mil para o ano 2026. E assim, para 2027, 231 mil, para 2028, 242.550, e para 2029, 254.677,50. Trata-se de... Isso aqui é a reserva de contingência, né? É o valor previsto aqui de reserva de contingência, 20.662.051,22. O que é aqui? Às vezes pode estar até uma divergência. Por que esse valor de reserva de contingência? A gente tem uma previsão de receita. A gente sabe que o orçamento ele tem que ser equilibrado tanto na receita quanto na despesa. A diferença da despesa que nós vamos ter no ano é que vem para a reserva de contingência. Não é que a gente vai gastar esse valor aqui, não. Ele fica lá como reserva de contingência. Se a gente chegar, um exemplo aqui, eu vou só voltar 2 slides aqui para demonstrar. Se a gente chegar a ter uma despesa maior do que esses 7.170.000 no ano 2026, é lá da reserva de contingência que a gente traz ele para cá, o orçamento, para poder suprir. Então, a reserva de contingência ali não é um valor que está ali fictício. Ele tem sua utilidade, mas é justamente a diferença do valor previsto de receita para o valor de despesa. Como o orçamento ele tem que ser equilibrado, tanto a parte de receita quanto de despesa, ele tem que ser equilibrado, aí a diferença está ali na reserva de contingência. Trata-se de recursos destinados a dar apoio às atividades desenvolvidas pelo Instituto, tais como pagamento de salário de servidores, aposentados e pensionistas. Aqui só é uma conclusão da definição de toda essa meta que foi estabelecida ali naquele projeto de atividade. Uma das principais atividades ali do Instituto de Previdência é a atualização cadastral e prova de vida, inclusive está acontecendo nesse mês, onde todos os aposentados e pensionistas, eles têm até o dia 30 para poder se comprovarem através da prova de vida. Faz a atualização cadastral e a prova de vida. Já teve situações onde a gente teve que até suspender o pagamento de determinado pensionista ou aposentado. Se ele não comprovar nesse período, a gente suspende o pagamento dele. Quando ele comprovar, aí a gente regulariza. Já aconteceu. A gente tem pensionista que às vezes está pelo mundo aí, a gente não tem o contato dele. Processamento mensal de folha de pagamento. Eu costumo dizer que o Instituto de Previdência, às vezes a gente não consegue ver dessa forma, mas o Instituto de Previdência é da mesma forma como uma mini prefeitura. Hoje nós temos lá, em média, 162 servidores que estão lá aposentados e pensionistas. Então, essa folha de pagamento ela é processada lá no Instituto de Previdência. 162 aposentados, entre aposentados e pensionistas que temos ali hoje. Então, o processamento da folha é feito lá no Instituto. O atendimento aos segurados são uma das nossas principais atividades, né?
aqueles segurados que vão lá para tirar as dúvidas, para poder verificar quanto tempo ainda falta para contribuir, para poder estar se aposentando. Monitoramento da execução orçamentária, publicação de relatórios de transparência e entre outros. Eu gostaria só de destacar aqui um trabalho que a gente há um tempo já vem fazendo com bastante eficiência, juntamente com os conselhos do Instituto, né? Nós temos lá hoje 3 conselhos, que é o Conselho Deliberativo, o Conselho Fiscal e o Comitê de Investimento. Então, esses conselhos trabalham de uma forma bem atuante. E mensalmente acontecem as nossas reuniões, inclusive os vereadores que quiserem participar, ou qualquer servidor que quiser participar dessas reuniões, eles podem estar participando. Nós temos nosso calendário de reunião mensal, geralmente acontece por volta do dia 20 ao dia 23, nesse meio aí, 25 de cada mês. Então vocês podem estar participando, para estar até adquirindo um pouco mais de conhecimento sobre o Instituto. Lá principalmente no Comitê de Investimento, a gente discute o mercado financeiro, as rentabilidades que foram apresentadas durante o mês. Quando a gente tem que fazer a alteração de troca de fundos, por exemplo, a gente tem lá um valor de 5 milhões num determinado fundo e ele não está correspondendo com a receita prevista, nós temos uma meta a atingir durante o ano. O recurso está lá, aplicado, e tem uma meta a ser atingido. E assim, mensalmente é discutido nos conselhos aquilo ali, para que a gente possa atingir uma melhor eficiência nesse recurso. Nós estamos trabalhando com recurso público, e recurso de hoje são mais de 1.000 servidores que estão segurados. Servidores que estão ativos e os servidores que já estão aposentados. Esses são os nossos contatos, né? Se alguém tiver alguma pergunta, alguma dúvida, eu estarei à disposição. Se eu não conseguir responder, eu chamo aí o pessoal universitário. Nessa coluna de receita aqui, né? O que acontece? Os parcelamentos, eles, na verdade, ali está como multa. Se pagar atrasado, ele tem que pagar a multa do parcelamento atrasado. Todo parcelamento ele tem os juros. Aí naquela ficha de receita ali entra os juros também do parcelamento. Aqui está como multa, porque assim, se a prefeitura atrasar o dia de pagar, tem um dia lá, acho que é dia 6, dia 8. Se ela passar depois desse dia, na próxima guia ele gera uma multa para poder pagar quando atrasa. Ele tem que pagar dentro do prazo. Da mesma forma, as contribuições. O que acontece? Nós temos os servidores ativos da Câmara, temos os servidores ativos da Secretaria, referente ao mês de setembro, por exemplo. Eu envio as guias para a Câmara, para a Prefeitura. Se a Prefeitura ou a Câmara não repassar as guias até o dia 20, é aplicada uma multa e juros. Isso aí, a legislação, ela é bem... Tanto é que a via de GPS, com todas essas guias, a legislação, o Tribunal de Contas, ele cobra muito sobre isso. Se o município estiver repassando atrasado, ele tem que arcar com essas responsabilidades. Porque uma vez que quando é recurso aqui da contribuição patronal, a parte do servidor configura até ainda como apropriação indébita. É igual a Câmara, reter dos servidores efetivos, ela não repassar, é configurado como apropriação indébita.
E ela tem um prazo. Da folha de setembro, tem um prazo até o dia 20 do mês subsequente. Então, é assim, de cada mês tem até o dia 20 do mês subsequente, é o período para poder passar. Quando a gente gera as guias, a gente já coloca essa data. Se por acaso ele atrasar, ele tem que pagar uma multa. A própria guia já puxa, já atualiza o valor da multa e do juro. Aí por isso aquele valor ali, com respeito a juros dos parcelamentos. E multa se tiver quando passar. Vocês podem ver ali que os juros hoje, durante o ano, ele representa maior do que o valor das parcelas. Nós temos 2 parcelamentos lá, um de 9.000 e pouco e outro de 3.000 e pouco. Tem um parcelamento lá que ele é 3.000, mas o juro dele dá uns 6, 7 mil. Isso aí tudo assim inviabiliza às vezes os investimentos do município, né? Que ele está pagando uma dívida que é de anos anteriores, que é antes de 2012, eu acho, aqueles parcelamentos, e inviabiliza o município fazer investimento em outras áreas em virtude dessa situação. Mais, muito obrigado, estamos à disposição, nós estamos aqui, eu creio que o Dr. Darcy, o nosso diretor, vai estar encaminhando, vereador Renato, para essa casa, o nosso calendário de reuniões dos conselhos. Então, eu já faço parte daquele conselho ali, participei durante 12 anos como conselheiro no Instituto de Previdência, e depois a gente teve um tempo como diretor, e agora a gente está ali junto com o Darcy na parte financeira, né? Mas assim, é muito bom, é um aprendizado. Eu creio que cada dia a gente aprende mais, porque assim, a gente ali acompanha tudo que eu falei aqui, os investimentos, acompanha os repasses mensais, se as secretarias estão repassando, é tudo acompanhado ali através dos conselhos. É muito bom vocês puderem uma hora fazer um esforço de ir lá, acompanhar, participar da reunião e ver de que forma que a gente trabalha ali. Muito obrigado, estamos à disposição para qualquer pergunta ou questionamento. Quero aqui, finalizando essa audiência, nosso segundo dia, quero aqui agradecer a todos os servidores da casa, a todos os servidores, secretários, representantes que estiveram conosco nesses 2 dias. Agradecer a participação de todos que se desempenharam para a realização dessa audiência, que nos acompanharam também pelas redes sociais, aqueles que já visualizaram a audiência de ontem e posterior a de hoje, sobre o projeto de lei 150/2025, que dispõe do PPA para os 4 anos, 2026, 2027, 2028, 2029, bem como também o projeto de lei 151, que estima a receita e fixa a despesa do município para o exercício financeiro 2026, que é a nossa lei orçamentária anual, a LOA. Desejando a todos um ótimo dia e uma ótima semana.